A paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Potujuru, Vila São Paulo. Mais um dia, mais uma noite aqui estou para fazer um vídeo, para falar da palavra de Deus e orar. Neste momento você é meu convidado. Você pode, não se esqueça de dar um joinha ali. Não se esqueça também, você pode compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Você pode também se inscrever no canal. É somente apertar o sininho. Você já está inscrito no canal. Você é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e assim permitir que outros assim também vejam a palavra de Deus. Porque o meu desejo é que todos vejam a palavra de Deus, todos ouçam a palavra de Deus, porque nós sabemos que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então meu desejo é pregar este evangelho e falar do amor de Jesus Cristo. Nesse momento eu quero ler aqui em 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 8, capítulo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Portanto, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais, com medo deles, nem vos turbeis, então nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemaram do vosso bom porte de Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo e pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que
também como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhes sujeitado os anjos e autoridades e potências. Então nós vemos aqui Pedro escrevendo aqui esta carta e dizendo: e finalmente sede todo de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e inefáveis e afáveis. Então, para que nós possamos amar aos irmãos assim, com sentimentos, diz aqui, entranhável, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos. Então nós temos que amar a todos os nossos irmãos, nós temos que ser misericordiosos, porque Jesus disse: aquele que for misericordioso alcançará misericórdia, sede misericordioso. Então nós temos que ser misericordioso, nós temos que ser assim, cada dia mais manso, aprendendo de Jesus Cristo, conforme diz a palavra de Deus, não tornando mal por mal. Então não tornando mal por mal. Se você recebe um mal, mas não vai pagar com o mal, não retorna com o mal, mas retorna com o bem. Então você tem que ser diferente, não pode pagar mal com mal ou injúria por injúria. Então não pode, porque você foi injuriado, você também vai injuriar outro. Então antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, porque você sabe que foi para isso que você foi chamado, para que por herança você alcançar a bênção. Mas para isso você tem que sempre estar bem dizendo e não injuriado, não às vezes maldizendo, assim, como diz a palavra de Deus, não tornando mal por mal. Se você recebe um mal, mas você procura retribuir o bem para aquela pessoa, não o mal, não vai pagar com o mal, não, porque aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo, aqui Pedro dizendo, não faça isso, não diga. Então se você recebe o mal, então você vai pagar com o mal, mas procura pagar com o bem, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, então quem quer amar a vida e ter os dias bons, diz aqui, refreie a sua língua do mal. Então a nossa língua nós temos que refrear a nossa língua de falar mal um do outro, tem que refrear a nossa língua, conforme aqui diz, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não fale engano. Então nossos lábios têm que falar a verdade, nós não temos que procurar falar a mentira, porque diz que aquele que fala mentira, aquele que é mentiroso, então diz que é filho do diabo, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos que sempre procurar falar a verdade, então não falar mentira, mas assim os nossos lábios não podem ser usados para falar mal do outro, mas temos que bendizer ao Senhor, porque como é que pode de uma fonte então sair duas águas? Não pode, ou vai sair água salgada ou doce. Então da nossa boca, então nós somos nova criatura, nós somos nova pessoa. Então tem que sair somente palavras boas, palavras que venham a edificar aqueles que estão do nosso lado, e não palavras que às vezes venha trazer ali transtorno para outra pessoa, venha trazer ali angústia para outra pessoa, mas tem que ser uma palavra que traga ali tranquilidade para outra pessoa. Aparta-se do mal e faça o bem, e busque a paz e siga. Então aparta-se do mal, não fica lá no mal, mas aparta. Se você é um servo de Deus, aparta-se do mal, cai fora do mal, sai fora. Então aparta-se do mal e faz o bem
e siga a paz. Então nós sabemos que nós temos que seguir a paz, porque Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atento às suas orações. Então aqueles que é justo na presença de Deus, diz aqui que os olhos do Senhor estão sobre ele e os seus ouvidos atentos às orações, porque se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus, então se nós não estivermos ali dando ali crédito à palavra de Deus, estivermos ali com o coração voltado para outro lado, então nós sabemos que o Senhor então não vai nos ouvir. Então por isso diz: os seus ouvidos abertos e as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então aqueles que fazem o mal, então ele pede, mas o Senhor não vai ali atender, porque diz aqui que o rosto do Senhor é contra, então, aquele que faz o mal, aquele que procura fazer o mal. Então o rosto do Senhor está virado, não está ali olhando para ele, para fazer ali, para abençoar, para ajudar ele. Então nós vemos que o Senhor não está vendo, não está ouvindo a oração, mas também se padecerdes por amor da justiça, mas se você padece pelo amor da justiça, sois bem-aventurados. Se você padece pelo amor da justiça, às vezes alguma coisa, algum ofende você, mas você, por causa da justiça, você deixa quieto, fica quieto. Então, diz a palavra de Deus: vós sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbei. Não se turbe, às vezes, se alguém está te maltratando, se alguém está fazendo mal para você, não fique turbado, mas agradeça a Deus ali, porque você está sendo, às vezes, ali turbado por aquela pessoa, mas fique ali e ore a Deus para que Deus ali te conceda a bênção, para que Deus ali te ajude naquela causa ali a qual, às vezes, a pessoa está raivoso com você, mas fica ali calmo, que ali vai passar. Então diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então santifica a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre apartados para responder, estáis sempre preparado para responder com mansidão. Então sempre você tem que estar preparado com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se alguém perguntar: que esperança, por que você é assim, por que você é calmo, por que você, às vezes a pessoa xinga você fica quieto. Então você ali tem que responder com sabedoria, com mansidão, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei descanso para vossas almas. Então nós estamos aprendendo de Jesus, nós temos que ser manso. Aquele negócio de dizer que eu sou brabo porque eu sou nervoso, mexe comigo, se meu sangue esquentar, então alguém vai ver comigo, porque a hora que meu sangue, eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas a hora que o meu sangue esquenta, então alguém vai ver como é que eu sou. Não, então você não está aprendendo de Jesus, porque aquele que aprende de Jesus, então ele é calmo, ele é paciente, ele é pacífico, então ele está aprendendo de Jesus. Mas se ele não tem essas qualidades, então ele não está aprendendo de Jesus, porque Jesus não ensinou assim: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós. Então, tendo uma boa consciência para aquilo que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos o que blasfema do vosso bom porte de Cristo. Então, para que a pessoa fique confundido, aquele que blasfema de você como um bom porte de Cristo, como um cristão verdadeiro que procura sempre servir a Deus, então você tem que ser uma pessoa diferente, para que aquela pessoa fique confundido, fique ali. Então ele vem e vê, não sei como é que aquela pessoa pode ser calmo, ser desse jeito, mas isso é porque
porque Cristo habita dentro do seu coração, porque melhor é que padeçais fazendo bem. Então melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo mal. Então, se é da vontade de Deus que você ali padeça fazendo bem, então não procure fazer mal, mas você sempre procure fazendo o bem, então ali, porque esta é a vontade de Deus, porque também Cristo padeceu uma vez. Então, Jesus também padeceu uma vez pelos pecados, o justo e pelos injustos. Então Jesus padeceu ali pelos pecados do justo e pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, para que nossa carne seja mortificado ali na presença de Deus, porque diz a palavra de Deus que nós somos já mortos, estamos mortos em Cristo. Então nós morremos quando nós sepultamos ali. Então fomos batizados, sepultamos ali o velho homem, então nascemos de novo. Aquilo que nós fazia antigamente, então tem que parar de nós fazer aquilo que não era do agrado de Deus, porque nós estamos crucificando a nossa carne, mas vivificado pelo Espírito. Então vai vivificado pelo Espírito de Deus que habita em nosso coração. Então nós somos vivificados, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então o Senhor Jesus, ele foi ali e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Então Jesus Cristo foi lá e pregou aos espíritos em prisão ali, no qual outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então 8 almas se salvaram. Nós sabemos que só ali Noé e a sua família, então foi 8 pessoas só que escapou ali com vida. O resto nós vemos que diz a palavra de Deus que todos morreram, porque ali não acreditaram que ali ia haver aquele dilúvio, quando ali Noé ali estava construindo aquela arca, mas ninguém dava ouvido, como nos dias de hoje nós estamos pregando, falando que a volta de Jesus vai se dar, não sabemos a hora, o dia, o momento, porque se nós dissermos, nós estaremos mentindo. Mas as pessoas não creem, as pessoas não têm mais crença e diz: não, desde que a minha avó, meu avô, meu tataravô, não sei quem já falava disso e nunca aconteceu. Então nós sabemos quantas pessoas que estão desesperançadas, que não têm esperança. Até muitos cristãos às vezes se afastaram do caminho porque achava que o Senhor Jesus vinha, mas hoje estão dizendo também: não, ele não vai vir, isso é mentira, isso é conto de fada. Mas nós sabemos que Jesus vai vir, porque a palavra de Deus diz que passa os céus, passa a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, de uma indagação, de uma boa consciência para com Deus. Nós temos que ter uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos que ter aqui uma consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus, ele morreu ali, mas ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas só que ele não ficou ali na sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então nós sabemos que ele prometeu que vai voltar buscar a sua igreja, porque ele disse: se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a vontade de Jesus é que aonde ele está, nós estejamos também, mas para isso é necessário que nós entregamos a nossa vida
ao Senhor Jesus e servirmos a Ele com todo o coração sincero, com coração puro, deixando de falar mentira, deixando de a nossa boca se abrir para falar mal do outro, mas que a nossa boca somente se abra para glorificar o nome do Senhor e falar aquilo que é necessário, o qual está à destra de Deus. Então, o qual está à destra de Deus, que é o Senhor Jesus, à direita de Deus. Então, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado aos anjos e autoridades e as potências. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele se sujeitou a tudo isso, e nós também temos que sujeitar ao Senhor e assim entregar o nosso coração a Ele e procurar servir a Ele fazendo a sua vontade, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina a cada momento, a cada dia. Então ela nos ensina através da sua palavra como que nós devemos andar na face desta terra. Nós sabemos que nós temos que procurar andar de acordo conforme é a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas nós temos que procurar sempre servir ao Senhor com alegria, sempre servir a Ele na esperança que um dia iremos receber a coroa da vida eterna. Nós sabemos que Jesus aqui, quando ele esteve na terra, ele recebeu uma coroa, mas uma coroa de espinho, e nós vemos que ainda eles colocaram ali sobre a sua cabeça com toda a força, e nós vemos que ali aquele sangue escorria pela sua face ali, mas nós vemos que o Senhor Jesus hoje promete para aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vida eterna. Mas para isso é necessário que você se arrependa de coração mesmo. Não adianta somente se arrepender de boca dizendo não se arrependo, porque o Senhor, ele conhece o coração meu, conhece o coração teu e conhece o coração nosso, e sabe se nós estamos realmente falando a verdade. Por isso nós sabemos que o Senhor, ele quer então salvar a você, quer salvar a mim, quer salvar a nós todos, mas você tem que entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Você tem que se arrepender de todos os seus pecados. Eu não sei se você talvez seja um daqueles irmãos que às vezes estava servindo a Deus na igreja e hoje está afastado dos caminhos. Eu não sei, mas talvez eu esteja falando com você agora, meu irmão, minha irmã, é tempo de voltar. O Senhor está com os braços estendidos te chamando, assim como a ovelha, a qual diz a palavra de Deus que ele deixa as 99 no aprisco e vai ali o pastor atrás daquela que está perdido ali pelos vales. Então o Senhor Jesus nesta noite ou neste dia está te achando e está te chamando. Venha a mim, ovelha minha, vem aqui que o aprisco está aberto, a porteira está aberta para você entrar, porque Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Então a porta das ovelhas está aberta para você. Vem aqui que Jesus vai te curar, Jesus vai te salvar, Jesus vai te libertar. Não importa o pecado que você cometeu até o dia de hoje, mas se você se arrepender, eu tenho certeza que o Senhor vai te perdoar e vai te purificar e vai te dar força para você caminhar e naquele dia receber a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te fortaleça a cada um em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu vou orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento, quando eu acabei de pregar a Tua palavra, falando do Teu amor, das Tuas maravilhas,
quando ali Pedro, Pai, nos fala na tua palavra e nos ensina como que nós devemos andar na tua presença, Pai, e a tua palavra foi pregado nesta noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que esta palavra, ó Pai, vai de encontro ao coração desta pessoa que está necessitando desta palavra, Pai. Eu não sei, mas o Senhor conhece e sabe a cada um que neste momento, ó Pai, amanhã, depois da manhã, não sei que dia, vai ver este vídeo, Pai, e assim, Pai, que o Senhor possa estender as mãos e operar maravilha, transformando os corações desta pessoa através do Espírito Santo. Opera maravilha, Pai, tem misericórdia, derrama das tuas bênçãos, do teu poder, da tua graça. Abençoa, Pai, a todos meus irmãos da face da terra. Abençoa aqueles também que estão entregando a sua vida nas tuas mãos para te servir também, se arrependendo de todos os pecados, Pai. Também eu clamo a ti em favor daqueles que se encontram enfermos nas UPA, encontra-se enfermo nos hospitais, encontra, Pai, neste momento no manicômio, aonde quer que se encontre esta pessoa, Pai, na casa de recuperação. Eu te peço em nome de Jesus, estenda a tua santa e poderosa mão a esta pessoa que se encontra, Pai, enfermo ou enferma neste momento, Pai, necessitando da tua presença. Talvez, Pai, está passando neste momento por uma cirurgia, mas que as tuas mãos estejam sobre as mãos dos médicos para que corra tudo bem, para que dê tudo certo. Esta pessoa que está com o coração, Pai, neste momento, Pai, com o coração às vezes inchado, ó Pai, com as veias coronárias entupidas, está, Pai, neste momento com problema nos rins, no baço, Pai, no coração, está com problema, Pai, na vesícula, Pai, aonde estiver alojado, Pai, uma enfermidade sobre este corpo, sobre este ser, eu repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus disse que tudo que pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo, receberia. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço que toda esta enfermidade, toda esta dor, todo este mal, esta angústia que está sobre esta vida, seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa também países a qual nós sabemos, tantos países que estão passando por tantas tribulações, Pai, conforme nós vemos, é lugar que é enchente, Pai, outro lugar é terremoto, Pai, é maremoto, é tantas coisas, Pai, guerra, tantas coisas que estão acontecendo, mas que a tua santa e poderosa mão se estenda para ajudar naquilo que for necessário, porque o Senhor conhece tudo. Nós não sabemos nada, não entendemos nada porque acontece isso, mas o Senhor sabe qual é o propósito, o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, então o Senhor conhece tudo, entende tudo. Nós não entendemos nada, não conhecemos nada, mas o Senhor conhece tudo. Por isso eu te peço, abençoa também esta nação brasileira, abençoa demais países também, toma conta de cada um, Pai, e ajuda, Pai, é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, não se esqueça de dar um joinha, pode compartilhar. Também não se esqueça, se inscreva ali também. E também, se você tem sido alcançado também através desses vídeos que eu tenho feito, escreva ali, porque sabemos que é importante para que outras pessoas saibam que o trabalho que eu estou fazendo aqui não é vão, porque o meu desejo é ganhar almas para o Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, se cada vídeo que eu fizer uma pessoa se arrepender, ganhar uma pessoa é vitória. Eu já estou alegre porque sei que o talento está sendo granjeado. Que Deus abençoe, que Deus os guarde a cada um, em nome de Jesus. E até amanhã, se for da vontade de Deus e se Ele disser que sim.